E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para resolver alguns exemplos de equação do segundo grau. Então nós vamos ver alguns passos básicos para resolvermos uma equação e encontrar as suas raízes. Então vamos lá. Então o nosso exemplo fala o seguinte: resolva a equação do segundo grau, 2x² mais x menos 3 igual a zero. Então quando ele pede para resolver uma equação, ele quer saber quais são as raízes desta equação, ou seja, ele quer saber quais são os dois valores, né, que representam a solução desta equação. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os coeficientes a, b e c. Então olha só, esses coeficientes eles estão associados aos termos de x. Então nós precisamos descobrir quem é o valor do a, nós precisamos descobrir quem é o valor do b e nós precisamos descobrir quem é o valor do c. Então veja só, o a ele é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Então olha só, aqui nós temos o 2 na frente do x ao quadrado. Então esse é o valor do a. O b é sempre o número que acompanha x. Perceba que aqui no x nós não temos nenhum número na frente. Quando isso acontece, significa que o valor é 1. Então b aqui ele vai valer 1. E o c é sempre o termo independente, ou seja, aquele número que não tem x, no caso, o menos 3. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui. Então nós já temos o valor de a, b e c, agora nós vamos para a primeira parte do cálculo, que é o valor do delta. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula do delta. Delta que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Então, essa aqui é a famosa fórmula do delta, certo? Então, através dessa fórmula, a gente vai encontrar a primeira parte. Então, vamos lá? Delta é igual ao valor do b, se for positivo, é só substituir normalmente. Esse menos e esse 4 sempre vão estar lá, porque eles fazem parte da fórmula. O valor de A é 2 e o valor de C é menos 3. Agora preste atenção na recomendação que eu vou fazer. Toda vez que o número for negativo, coloque ele no parêntese, certo? Para quê? Para fazer a separação dos sinais e para que eu possa realizar o jogo de sinal. Uma vez que eu substituir os valores, agora eu vou desenvolver os cálculos. Então, olha só, 1 ao quadrado é 1. Esse menos com esse menos vai virar um mais. Então presta atenção na dica. Toda vez que eu estiver resolvendo o delta e tiver dois sinais de menos, eu já tenho certeza que ele vai virar um mais. Se eu tiver um ou três sinais de menos, ele vai ficar ímpar. E agora o que eu vou fazer? Multiplicar em sequência. Então eu vou fazer 4 vezes 2, o que vai dar 8. E depois eu vou fazer 8 vezes 3, o que vai dar 24. Então olha só, aqui nós temos o nosso valor do delta, que no caso é 25. Então, agora que eu achei o valor do delta, vou para o próximo passo, que no caso aqui é o valor do Bhaskara. Então, olha só, galera, a fórmula do Bhaskara, ela é essa aqui, ó. X igual menos o valor do B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, essa aqui é a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Então, através dessa fórmula é que nós vamos encontrar as raízes da equação. Então, vamos lá, substituindo, nós temos x igual menos o valor de b, que é 1, mais ou menos a raiz do delta, que acabamos de encontrar, que no caso é 25. Tudo isso dividido por 2, multiplicado pelo valor de a, que no caso é 2, certinho? Então vamos lá, puxar uma setinha aqui para a gente continuar. Então o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai resolver a raiz e a multiplicação que está no denominador. Então olha só, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 25, que no caso é 5. E na parte de baixo a gente faz essa multiplicação. 2 vezes 2 são 4. Beleza, chegou aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora a parte do x1 e a parte do x2, também conhecido como x' e x'. Então vamos lá? É interessante você entender que para cada um desses x que eu vou calcular, existe um sinal a ser utilizado. Então quando eu vou fazer o x1, eu vou tirar e vou utilizar apenas o sinal de mais, ó.
E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma operação a ser realizada. Olha a dica, toda vez que você tiver sinais diferentes, sempre vai ser uma subtração. Então, você vai diminuir, certo? E agora, por último, você vai fazer a divisão. Gente, fração é divisão, então você vai dividir o de cima pelo de baixo. E aí você vai ter o primeiro resultado, que no caso é 1. Vamos para o x2 ou x duas linhas. Olha o procedimento. No x duas linhas, nós iremos utilizar apenas o sinal de menos que está no meio. Então, preste atenção que a operação ela é mais ou menos. Então, no x1 eu fiz a parte do mais, no x2 eu vou fazer a parte do menos. Repete aqui o denominador e vamos operar. Então, olha só a dica. Toda vez que eu tiver sinais iguais, seja eles de menos ou seja eles de mais, trata-se de uma soma. Então, só o que você vai fazer é repetir o sinal e somar. Então, olha só, neste caso aqui, não dá para dividir. 6 não é divisível por 4. Então, o que eu posso fazer? Eu vou simplificar por 2. Simplificando por 2, eu vou ter menos 3 sobre 2. Esse é o segundo resultado. Então, como que ficou a solução da minha equação do segundo grau? Ela vai ficar da seguinte forma, ó. Solução vai ser igual, vou abrir uma chave. Primeiro valor é 1, ponto e vírgula, e o segundo valor, menos 3 sobre 2. Fechei a chave. Então, essa é a solução da minha equação do segundo grau. Tranquilo? Belezinha? Vamos para mais um exemplo? Então, olha só. Nós temos aqui mais um exemplo onde ele pede para determinar o conjunto solução da equação menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a zero. Então, vamos lá? Mesmo procedimento. Primeira coisa a fazer, identificar os coeficientes A, B e C. Bom, nós vimos no exemplo anterior que A é sempre o valor que acompanha o x ao quadrado. Olha ele aqui, ó. Então, menos 3 vai ser o valor de A. B é sempre o valor que acompanha o x, no caso, 18. E C é sempre o número que não tem x, ou termo independente, menos 15. Pronto, uma vez que a gente tem o valor de A, B e C, vamos calcular o valor de delta e Bhaskara. Então, delta vai ser igual. Nós temos lá, vou repetir a fórmula mais uma vez, b ao quadrado menos 4, vezes o valor de A, vezes o valor de C, para você não se perder. Vou substituir o b, que no caso é 18, ao quadrado, menos 4, sempre vai estar lá, vezes o valor de A, sempre que for número negativo, coloque no parêntese. E aí você tem o valor de C, que é menos 15. Uma vez que foi feita a substituição, agora você vai resolver cada situação. Então, 18 ao quadrado é uma potência, é 18 vezes 18, que vai dar 324. Preste atenção que aqui tem um sinal de menos, dois sinais de menos, 3. Quando eu tenho 3 sinais de menos, a resposta fica negativa. Eu vou fazer a multiplicação. E eu tenho lá 4 vezes 3, o que vai dar 12, e 12 vezes 15, o que vai dar 180. Agora eu vou fazer essa subtração, 324 menos 180, que vai dar 144. Pronto, aqui está o valor do delta. Uma vez que a gente calculou o valor do delta, agora nós vamos para o valor de Bhaskara. Então, olha só, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Substituindo isso aí, nós temos menos 18, que é o valor do B, mais ou menos, vou fazer esse maisinho aqui melhorzinho, raiz do delta, que no caso é 144. E embaixo, nós vamos ter uma multiplicaçãozinha, 2 vezes menos 3, que é o valor do A. Não se esqueça, sempre que for número negativo, use o parêntese. Então, vamos lá? Então, olha só, x vai ser igual a menos 18, mais ou menos a raiz de 144, que no caso é 12, dividido por 2 vezes menos 3, o que vai dar menos 6. Pronto, cheguei nessa parte, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular x'
e vou calcular x duas linhas. Então, quem vai ser o x'? Vai ser a parte da soma, então eu vou ter menos 18 mais 12 dividido por menos 6. Isso vai ser igual. Então, olha só. Eu falei para vocês que toda vez que tiver sinais diferentes, eu vou subtrair. Então, neste caso aqui, eu vou ter menos 18 mais 12, o que vai dar menos 6. Menos 6 dividido para menos 6 vai dar 1 positivo. No segundo caso, eu vou ter aqui, ó, menos 18 menos 12 dividido por menos 6. Quando eu tenho sinais iguais, trata-se de uma soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir os sinais. Então, menos 18 menos 12 vai virar menos 30. Menos 30 dividido por menos 6 vai dar 5 positivo. Então, como é que vai ficar a minha solução? Ora, a solução vai ser primeiro valor 1 e o segundo valor 5. Então, pessoal, isso aqui foi uma resolução de equação de segundo grau. Espero que você tenha gostado e que possa te ajudar aí no seu estudo e na resolução dos seus exercícios. Belezinha? Então, até a próxima com mais alguns exemplos. Tchau!